Pessoal, então, mais uma vez, uma boa noite para vocês, né? Muito obrigado a cada um de vocês aí nos acompanhando. Mais uma vez, para você se antenar, né? Nós estamos aqui no estúdio Raiz Plena, o estúdio do pastor Maurício, da pastora Fátima aqui, e a gente vai começar um bate-papo muito legal. A nossa conversa aí é o Apocalipse e as guerras atuais. Pastor, o senhor teve, vocês, né, no caso aí, estiveram em Israel, né? Estiveram fazendo uma caminhada por lá, como dizer assim, um turismo por lá, né? Sim, um turismo. No ano de 1995, eu tive a oportunidade de ficar 20 dias. 20 dias? 20 dias, não só em Israel. Pudemos conhecer um pouco da história que está lá em Roma, né? Coliseu Romano. Aprendemos um pouco da história, mais enfatizando Israel como o berço do cristianismo ali, né? E também eu na época pude ter a oportunidade de conhecer a Grécia, onde podíamos ver ali o evangelho pregado por apóstolo Paulo, né? Que eu sou um grande admirador do apóstolo Paulo, porque ele traz aí, né? Assuntos nos dias de hoje atuais, em que a gente vê que lá se cumpriu, né? Lá foi momentos de muitas batalhas, né? Muitos filhos nasceram naquele lugar, né? Na Grécia, através do apóstolo Paulo. E isso trouxe um enriquecimento, assim, de conhecimento. Não que a gente conhece tudo, né? Na época, hoje, eu acredito que daqui a pouco você vai chegar nesse assunto do geopolítico, né? Sim. A respeito das guerras, né? De rumores de guerra, né? Isso aí é algo que a gente já tem ouvido falar há muito tempo, né? A própria palavra de Deus nos diz aí em Mateus 24, né? Que Jesus falava, né? Aos seus discípulos a respeito disso, no sermão profético, né? Princípio de dores, grande tribulação. Tudo ali no capítulo 24 de Mateus, Jesus já fala aos seus discípulos das coisas que iriam acontecer. E também os profetas, né? Então, tudo que está acontecendo nos dias de hoje, a gente não pode dizer assim, é o fim, mas são princípios do fim. Estar em Israel, pastora Fátima, vocês caminharam por alguns pontos ali, né? Qual o ponto ali que você fala assim, que foi o que mais assim te tocou ali, de estar ali, assim, que você mais falou assim, poxa, tô vendo isso daqui? O ponto que mais me tocou ali, né, que eu senti muito a presença de Deus, em todos os lugares você sente, né, porque ali você sente na prática o que estar onde Jesus andou, onde ele pisou. Foi no jardim do Getsemane, foi ali onde Jesus orava, né, onde ele ia com seus discípulos orar, e foi ali um lugar que eu mais senti a presença de Deus. Foi mais ali? Foi ali. Pastor, e o senhor? O mesmo local ou tem um lugar assim mais... Eu vejo que Israel, ele, muito embora muitas coisas foram alteradas da história, né? Mas lugares assim, bem forte, bem original, né? Que eu fui tocado assim, não, né? Tocado de falar assim, agora foi o calabouço. O calabouço onde Jesus, ele ficou. Você foi nesse local? Nós fomos nesse local. E ali é um lugar muito forte, porque o lugar onde que ele foi açoitado, o lugar onde que ele foi flagelado, o lugar onde que ele foi agredido, né? E ali depois ele saiu com uma cruz carregada nas costas, chegando até o Gólgota. O Gólgota também foi um lugar que a gente conheceu, e logo debaixo do Gólgota é o jardim do túmulo, onde ele foi... que José de Arimateia levou ele ali. Mas isso tudo é o tempo da história que se passou, né? Ela não terminou ali. Ela continua, essa história continua. Israel, ele é o centro, vamos dizer assim, o lugar onde que Deus levou um povo, né? Conforme a promessa. Desde Moisés até os profetas. O lugar onde emana leite e mel. Lugar onde que Deus prepara um povo para que ele possa ser redimido, para que ele possa reconhecer e conhecer o caminho que tem que ser percorrido. Quanto ao lugar mais forte, eu disse que é o calabouço, mas Israel você respira história, né? Você respira história. Lugares onde que você vê, você fala assim, aqui. Eu me lembro que na primeira vez que eu fui para Israel, foi na época da Guerra do Golfo Pérsico.
Sim. onde que nós vivíamos semelhantemente a algo do que está acontecendo hoje. Na época do Golfo Pérsico, em 95, né, eu entrando um pouco na geopolítica, era a época em que o Iraque, né, era o inimigo mais ofensivo de Israel. Saddam Hussein, né? Sim. Então, Israel sempre se defendia. Eu quero deixar aqui um assunto muito interessante, Emanuel, a respeito disso que nós estamos falando. Israel não é um país agressivo. Ele se defende. Ah, mas ele mata. Mata. Ele mata. Mas ninguém pode mexer com ele. Israel, ele tem alta tecnologia. A gente vai chegar nesse ponto da geopolítica mais para frente aqui. Ok. Nós estamos nessa parte de chegada. Parte bíblica. De chegada em Israel, né? A gente chegando em Israel ali. Mas assim, eu já conversei com algumas pessoas que estiveram em Israel ali, visitaram Israel. E alguns dizem, eu quero fazer a mesma pergunta para vocês. Certo. Né? Porque às vezes assim, quando vocês são pastores muito tempo, né? Com certeza devem ter lido muito a Bíblia, talvez algumas vezes, uma ou duas vezes, né? Por inteiro, é possível. Eu nunca li. Não, olha, tá vendo? Eu já tinha uma visão que já leu tudo por inteiro. E assim, mas assim, aí como que é legal, né? Você vê a história escrita ali, né? Mas de repente você pisa no lugar da história, né? Então eu acredito assim, estar ali, né? Mudou o conceito seu de ver passagens bíblicas, mudou o conceito espiritual de ver as coisas estando ali para você, pastor? Acrescentou aquilo que eu já imaginava. Porque eu sempre tive, eu nunca li a Bíblia de capa a capa. Porque eu gosto de estudar a palavra. E estudar a palavra de Deus é você não ler somente. Ai, que maravilha. É você buscar conceito, você buscar profundidade. Então eu sempre gostei de geografia. Sempre gostei de história de geografia. Legal. Esse era o ponto que eu gostava mais na escola, né? Então, quando eu via as gravuras da Bíblia, tem uma Bíblia que ela apresentava o pergaminho, apresentava o Mar Morto, eu falei, um dia eu quero conhecer esse lugar. Porque eu já tinha visto nas fotografias e a história. Eu falei, eu quero conhecer porque eu quero ver como que é isso. Então isso era um alvo que eu tinha na minha vida de conhecer Israel, não porque Jesus nasceu lá, não só por causa disso. Isso para mim foi um presente. Daquilo que a gente poder não só ler, mas também ver. Que legal. Então, isso eu quis dizer, né? Porque assim, a gente vê as passagens bíblicas, os locais. Você não mensura, por exemplo, as localização, né? Teve um pastor que eu trouxe aqui, ele falou assim, poxa, Manuel, a passagem do cego, que foi até o tanque de Betesda lá, ele tava cego. Só que você imagina que a caminhada até o tanque de Betesda era uma caminhada curta. E na verdade o senhor teve lá, né? Deve ter passado por esse ponto, é turístico. Sim. É distante, né? Esse local, não é? Um pouco distante para o cara para chegar lá? O tanque de Betesda, ele fica cercado de muro, né? E tem as portas. Isso é um outro assunto. Legal. Que um dia você pode, quiser, a gente pode comentar. A gente aborda. Disso, né? Agora, Betânia, né? Belém, era um lugar próximo. Então, quando se fala assim que talvez seja muito distante... É perto. É perto. Bem perto. Talvez você... por isso que a gente é interessante, né? O tanque de Betesda é o lugar onde que estava aquele cego, né? Aquele paralítico, sim, né? Sim. É isso mesmo. Era um lugar pagão praticamente. Olha, não era um lugar, história, né? Isso não era um lugar assim onde que Deus de fato, quando se fala que o anjo descia ali para remover, não era de fato aquilo ali, era um lugar onde que era um costume daquela região. E Jesus, quando chega lá, ele fala assim, olha, vem cá, quero te mostrar um caminho diferente. Olha que bonito, né? Isso. Então Jesus, ele vai ao contrário da história que o homem quer mostrar através de simbologia, né? Ele mostra a realidade de sentimento. Jesus, ele é espírito, né? É a parte espiritual que nos move. A parte que, se eu vou falar para você, mano, uma das que também me tocou, foi o Monte Carmelo. Olha. O Monte Carmelo é um lugar onde que você tem uma visão ampla do deserto, né? Onde você tem uma imagem assim distante e conforme as profecias bíblicas que falam lá que o deserto floriu,
Sim. Como que você pode ver um deserto florir se não tem água? Correto. Né? Mas a tecnologia de Israel é tão grande, é tão assim nos dias de hoje, que quando nós observamos lá aquele lugar, isso me emociona. Isso me emociona, porque é o vencimento de um povo sofrido. Olha um povo aqui. que está vivendo no centro de num lugar onde que o Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar, onde não tem vida, o Mar Morto não tem vida. O Mar Morto é um lugar onde que a menor partícula, chamado plâncton, é o que traz a vida do Mar Morto, e ele é sal e enxofre. Só que tem um detalhe. Só para completar isso aqui, Manuel, só para mim não ficar perdido nessa história. Uhum, vamos lá. A profecia de Ezequiel fala que o Mar Morto ele ia tornar-se água doce. Correto. E eu creio que a pastora tem esse assunto daqui a pouco para falar, porque se fala dos bulões, né, pastora? Bulões. O que é os bulões? Nascimento de água, fluindo água doce no meio do Mar Morto. Então, nascente de fonte. E tem muitas... Israel é formado de kibbutz. Tem muitos kibbutz. Kibbutz são comunidades, né? Comunidades que se reúnem. Até hoje eu comentei isso aqui com uma pessoa que ficou aqui a tarde toda comigo aqui no estúdio. Né? Aqui não é um lugar que a gente perde tempo, que a gente ganha tempo e procura Maravilha. compartilhar conhecimento. Então, eu me lembro, Emanuel, que comentando com ele falou eu falei para ele a respeito dos kibbutz. Comunidades onde que eles vivem no meio do deserto. Só que não falta água, não falta alimento, aonde o médico vive com o catador de lixo. Eles têm a mesma remuneração. Existe uma igualdade, né, social. Que legal. Né? Eles, assim, em alto nível, viu? Em alto nível. Não é assim, o ganha-pão, não. Né? Isso aí é um assunto também. Legal. E o Monte Carmelo me fez ver o deserto florir. Você sabia de uma curiosidade? Israel abastece a Europa inteira com peixe. No lugar onde não tem água, Israel tem Como é possível isso, né? Israel tem a maior tecnologia de piscicultura, onde ele fornece as tilápias, a fonte de alimento de proteína aí, né, para a Europa toda. Olha que legal, deixa eu mandar um alô aqui, ó. É o Josué Gonçalves Paz assistindo a live. O Josué, boa noite pra você, meu amigo. Deus abençoe, viu? Obrigado, viu? Nosso tema aqui hoje é esse aqui, ó, Apocalipse e as guerras atuais. Estamos na parte introdutória. Aguenta aí um pouquinho. Nosso grande amigo também, pastor, Moisés Santos, da Rádio Vida Terra Rica, lá no Paraná. Olá, Moisés, um abraço, querido. Moisés é um grande parceiro, hein? Deus abençoe, Moisés. Boa noite, meu querido. Também aqui a Silvana Fogaça, acho que é Fogaça, né? Batista Botelho, Silvana. Batista, acompanhando também aqui. A Valdinéia Diniz também, né? A cunhada, minha cunhada. Tá acompanhando. Boa noite, viu? Muito obrigado. Fica aí na live com a gente. Vamos lá, seguindo aqui. As pessoas vêm chegando. Você chegou aqui na live, eu vou dar um alô pra você aqui, viu? Tá bom? Pastor, então assim, e para você, mudou a visão espiritual, estar também em Israel? Mudou muito, né? Porque a gente lê a palavra, a gente prega a palavra, mas a gente não imagina que é daquela forma. A localização, né? Que nem você falou que é meio longe, mas não é. Eu também achei que era longe, mas não é. É tudo um lugarzinho um perto do outro. Você até assusta, você anda um pouquinho, 2, 3 quadras já chega no tanque de Betesda. Anda mais um pouco, já chega em outra localidade. Então é bem, bem perto. Uma coisa assim que eu li na Bíblia e cheguei lá e provei com meus olhos foi que o clima realmente lá, durante o dia é quente, muito quente. Você tem que beber água toda hora para não desidratar. E à noite é um frio e um vento, de acordo com o que está na palavra mesmo. Então, você vai identificando, você vai pensando, puxa, a vida é dessa forma, né? Você começa a viver. As cidades também são perto, né? Tiberíades, tudo ali é tudo ali já mais no norte de Israel, onde que no Mar da Galileia, você tem aí a extremidade de praticamente 30 quilômetros. Daqui Chavantes. De Bernardino a Chavantes, você consegue atravessar o Mar da Galileia. E mar de água doce. Olha que né? legal. Porque ali é produção de peixe, né? Você falou agora, né, que abastece a Europa inteira com peixe, né? Exatamente. Eu vou falar uma coisa para você. Na última vez que a gente foi, a maior plantação de bananas, né, está nas margens do Mar da Galileia. Gente do céu, né? E banana não se dá em terra seca, né? Agora você imagina a tecnologia que eles têm, não é mesmo? O que eu gostei muito lá foi do mel de tâmaras.
Mel de e do tâmara. suco de romã, muito bom. Suco de romã. Suco de Suco romã. de Mas romã. é romã, que nessas romãs... Romã que tem aqui, mesmo, romã é. mesmo? Só que as Exatamente. romãs elas são grandes, sabe? É, olha, que dá legal. um suco vermelho, muito bom. E muito bom para a saúde. É. Gente, então você está acompanhando nós aqui mais uma vez, nós estamos aqui no estúdio Raiz Plena, né? Gravando não, ao vivo, né? Com o pastor aqui, com a pastora Fátima, transmitindo aqui, né? Estamos na Rádio Web BC também, tá bom? E estamos aqui nesse espaço maravilhoso, abençoadíssimo que o pastor projetou, construiu, um sonho do coração que o pastor conseguiu fazer aqui. E estamos com esse tema, o Apocalipse e as guerras atuais. Pastor, agora estamos começando a chegar, né? A parte introdutória, conhecendo, falando um pouquinho de Israel, tal. E agora a gente vai chegar nesse trecho aqui, né? Eu acredito que quando vocês estiverem em Israel, vocês viram muitas coisas bonitas lá, né? É a paisagem bonita, deve ter visto, porque quando vocês foram não estava nas questões que estão acontecendo agora, Não. né? Na primeira vez, sim. Tava, Na primeira vez eu tive a presença de escutar um míssil caindo lá. você escutou o míssil Eu caindo lá. escutei. Imagina o desespero, porque o domo de ferro funcionava. Funcionou. Funcionava? Funcionava. Funcionava, porque agora não está funcionando mais, porque saber já é. Nós estávamos em Tel Aviv, capital de Israel, quando caiu um míssil lá. E você ouviu tocar a sirene antes? Porque dispara uma sirene. É desesperador. Você ouviu, gritaria da sirene, pitando. Ouvimos. Às vezes eles fazem isso em caráter de treinamento, né? Mas aquele dia não era treinamento. E sempre quando eles tocam e disparam a sirene, então todo mundo tem que correr para os bunkers. Bunkers Olha. é um lugar subterrâneo, onde tem a proteção, né? Para que ali tem todo o sustento, ali tem todo o subsídio, né? Alimento, água, enfim, tem tudo ali que precisa para poder sobrevivência durante um tempo. Só abrindo um parênteses, o senhor sabia que o domo de ferro foi um sistema que foi oferecido para outro país, o cara que criou o sistema, e o outro país não se interessou, Israel, opa, traz para nós aqui, eles pegaram? Você sabia disso? Eu não sabia desse detalhe, mas eu sei que Israel é a maior ele tem a maior defesa aérea do mundo, Olha que legal. né? Ele detecta, é lógico, né? A gente sabe que nada é invencível, né? Nada é imbatível, mas eles se defendem muito. E como é ver Israel agora, nesse momento, de volta ao centro do conflito que está acontecendo agora lá? Como é que é ver novamente, né? Israel no centro do conflito. Vocês que estiveram lá, visitaram, talvez viram um povo, deve ter visto muita coisa lá. E como é que é ver tudo isso, né? De novo, Israel no centro do conflito, pastor? Isso vai acontecer até o fim, né? Até o fim isso vai acontecer, porque são pessoas, são parentes brigando, É. né? Parentes disputando por um território, por uma herança. E quando você vê uma família que discute por herança, é uma briga sem fim. Quantos casarões você já não viu abandonado porque nada foi resolvido na compartilha ali? A gente sabe que a geração do povo árabe veio de Agar, né? Quando Abraão gerou Ismael, os ismaelitas, né? E que saíram pelo deserto. Ali nasceu o povo árabe, né? E nós sabemos que tem um detalhe, que eu acredito que não sei se vai dar tempo da pastora comentar, dos xiitas e dos sulistas, né? Israel e Egito, muito embora o Egito ele é árabe, ele tem a linguagem árabe, mas ele está situado na África. Ele não está no Oriente Médio ali, proximidade. É próximo de Israel, mas é continente africano, entende? Então, Emanuel, a gente tem tanta coisa para observar a respeito do que está acontecendo hoje, porque isso vai ser uma disputa eterna. Você sabe quando que vai isso acabar? A hora que Jesus fala assim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, é o final de um tempo. Ou seja, o final do templo e do tempo, né? É, bem isso. Aqui é mais uma pessoa que é Tainara. Boa noite, Tainara. Obrigado, hein, pelo carinho da sua audiência. Tá aqui na live também com a gente. Complementa a parte que o pastor falou, que ele falou dos chiitas, né? Você falou, né? Que ela tinha algo preparado aí. Ela tem assim. Tá no pente, como diz o ditado? Tem os sunitas e os xiitas, né? Vamos lá. Os sunitas, Israel é sunita, embora Egito tenha um pouco dos xiitas, né? Porque os xiitas eles são constituídos de um povo de 20% e os sunitas de 80%. E esses países que eles brigam com Israel, que tem essa desavença, são tudo xiitas, né? São
vamos dizer assim, a bandeira, observa a bandeira, preto, vermelho, branco e verde, que tem essas cores, são os que são rivais de Israel. São adversários dele. Então, esse povo, eles guerreiam por causa da riqueza que tem ali em Israel, porque tem muita riqueza, né? Tem gases, petróleo, pedras preciosas, tem muito, tem o Mar Morto, que é uma riqueza muito grande ali. O Mar Morto, ele faz cosméticos, né? O Mar Morto? Mar Morto. O Mar Morto. Nós compramos bastante... Pega coisa dali que você... Faz. Tem bastante... Fertilizante. Tem bastante coisa lá. Faz consegue tirar a vida produtos dali de beleza. O creme que faz ali é muito bom, creme de beleza. Para pele, é excelente para pele. Então há um interesse, todo mundo se interessa por Israel, pela riqueza, porque ele é um lugar rico, é um lugar abençoado por Deus, né? Ali é tudo do melhor ali, né? Os frutos, eles são melhores, a agricultura é melhor, porque eles fazem tudo por excelência. Eles são um povo inteligente, um povo que tem uma cultura de Deus mesmo, né? E até os jovens, você vê meninas de 15, 16 anos, cada moça bonita, todas ali trabalhando no exército, todas ali servindo ao exército. Ali, Emanuel, existe um detalhe. Todo mundo tem amor à sua pátria. Ali eles são, vamos dizer assim, patriota. Né? Não religiosamente, mas eles têm ali, por um momento, Israel, ele eternamente ele é perseguido. Então, o que acontece? Uma menina, uma jovem com 16 anos, ela começa a servir o exército. E o menino serve 3 anos o exército, e a menina 2 anos. Né? Só que, constantemente, você vê andando pelas ruas da cidade de Jerusalém, de Haifa, de Tiberíades, de todos esses lugares, o povo lá servindo o exército de uma forma natural, camiseta comum, a roupa sua natural, mas no seu bolso tem a Torá e na sua mão a arma de guerra. Então eles defendem rigorosamente ali a sua pátria. Então, ao toque da trombeta, ao toque daquilo que eles ouvem lá para se defender, eles estão preparados, eles estão prontos. Eles são treinados para o que der e vier. Eles devem estar passando um perrengue muito grande, né? Porque a gente mencionou agora sobre o Domo de Ferro, né? E eu vi, atualizando hoje, no dia 31/3, no noticiário, né? Eu já ouvi um comentário que o Domo de Ferro foi rompido. Então os mísseis estão caindo diretamente dentro do próprio país ali. Isso na data de hoje, né? Que o pessoal que tá agora na live assistindo agora aqui. Então imagina o perrengue que eles devem estar passando lá, né? Porque assim, você tinha uma proteção aérea, um sistema de proteção aérea muito top. Só que guerra é guerra e competição é competição. E infelizmente, né, acredito que essa guerra não seja de todos, sejam de poucos, mas esses poucos são aqueles, né, poderosos aí, talvez, ou até mais. Posso até inverter o número, né? Pastor, com esse quadro que está acontecendo nesse momento, esse quadro de guerra que a mídia está falando bastante, né, que está acontecendo essa guerra em Israel, né, Irã, né, Estados Unidos, Irã, Israel, Estados Unidos, esse quadro agora. Correto. Até vou olhar para aquela câmera aí, que isso vai virar um corte depois, o que eu vou dizer aqui, né, que é um negócio bem forte mesmo, né? Tudo isso que está acontecendo tem relação com o Apocalipse? Sim. Isso aí tem relação com o Apocalipse. Porque eu disse para você que Jesus falou que não ficará pedra sobre pedra. Sim, acabou de falar. Porque tudo vai ser cumprido, né? Agora veja bem. Sempre houve o que move o mundo hoje? Energia. Vamos lá, vamos entrar agora para uma coisa interessante. Nós sabemos que o desenvolvimento da tecnologia é muito grande. Israel ele é muito rico em tecnologia. Vamos dizer assim, Israel cria e o mundo copia, certo? Então, olha para você ver quem foi Isaac Newton, quem foi os criadores aí de muitas coisas que transformou o mundo, que mudou o mundo. Eu não tenho assim de memória nome de pessoas, mas eu sei que ali, esse povo, ele nasceu para ser cabeça e não cauda. Só que é perseguido. E, no entanto, olha só, esse país que está em guerra com Israel e com os Estados Unidos,
né? Uma boa parte dos Estados Unidos são pessoas que, na época, na ocasião, saíram de Israel, na época do Holocausto, ou até mesmo antes, né? Antes, porque Israel não era constituído como um Estado, né? Israel não era tido como uma nação. Vou contar uma curiosidade aqui. Brasileiro é bem recebido em Israel, porque na ONU, no ano de 1949, através de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, isso não me falha a memória, acho que é isso mesmo. Ele deu o voto de Minerva para que Israel pudesse ser constituído como nação. Então, um brasileiro, quando eu fui lá em 1995, todo mundo, quando via eu com a camisa do Brasil, falava assim: Bebeto, Romário, Oswaldo Aranha. Né? Quer dizer, libertação, tornaram-se nação. E aí, então, o que aconteceu? Né? Aí vieram os períodos de guerra, a Guerra dos 6 Dias, conforme, né, lá aconteceu, né? Os países envolvidos ali, os países que margiam ali a região de Israel. E em 6 dias, Israel venceu os seus adversários. 6 dias de guerra. Né? Então, isso vem sendo uma perseguição, isso não vai acabar, não vai parar. Porque tudo hoje, a disputa, ela é por poder. E nós sabemos que o Irã, ele é um alto produtor de enriquecimento de urânio. Né? E Estados Unidos, ele tem uma grande tecnologia de transformação do petróleo bruto aos subsídios do petróleo, aquilo que sai da matéria do petróleo. Então, é interesse de não perder pro urânio. E paralelamente, Emanuel, a gente sabe que a placa solar, ela tem ali alguns minérios que faz a produção de energia. Então, tudo isso passa a ser uma concorrência geopolítica. No entanto, olha só, olha que coisa interessante. A OPEC, né, organizações, a ONU não, é um país lá, os aliados, eles não se meteram nessa guerra contra Estados Unidos, não, eles estão fora. Algum ou outro que está sendo atingido, que está tendo ali o suprimento de defesa, né? Mas eles querem, de uma certa forma, em busca do poder. Há pouco tempo atrás nós vimos aí o resgate aí de um venezuelano, né, que era presidente. E o que é a Venezuela hoje? Um país que tem um dos maiores jazidos de petróleo do mundo, vizinho do Brasil. Você acha que o Brasil também não tem debaixo do... O Brasil, conforme lá o Rony, né? Rony comentou, ele tem o maior reserva de petróleo, acho que do mundo, está debaixo do Brasil também, né? É um país novo, mas tem uma consistência antiga, né? Agora, o interesse de poder. Todo mundo quer o poder. Agora, nós vamos saber que tudo isso vai acontecer. Tribulação, final dos tempos, guerra de Gog e Magog, Armagedon, todas essas coisas estão para acontecer, final dos tempos. Isso vai se cumprir. É profecia. É profecia. Ô pastora, hoje Israel deve ser analisado mais pela política ou pela profecia? Eu analiso mais pela profecia. Porque pelos acontecimentos, que tem batido tudo com a Bíblia, né? Tem testificado tudo que nós lemos aqui, o que está acontecendo, né? Principalmente ali aquele lugar lá que está secando, como é que é o nome? Rio Eufrates, né? Eufrates. O Rio Eufrates fala aqui que no final, na batalha de Gog e Magog, ele vai estar seco para eles poderem passar para guerrear. E o Rio Eufrates ele já está secando ano após ano. Tem lugar que ele está 1 metro de fundura, outros lugares está 10 metros. E diz a estatística, se você buscar descobrir aqui, que até 2040 ele vai estar totalmente seco. Então isso significa que está aí, né? Nós já estamos aí praticamente dentro do Apocalipse. Olha só. Nós já estamos vivendo as dores de parto, né? Então é isso aí. Eu vejo mais pela parte espiritual do que política. Maravilha. Pastor, complementa para nós. Eu vejo dos dois lados. Eu tenho, assim, o lado político e o lado onde que a parte espiritual está se cumprindo. É que um caminho é paralelo do outro.
que não vai acontecer o espiritual se aquilo que politicamente, no dia a dia, porque tudo é política. Envolve, né? Tudo é política. A política é relacionamento. Então, enquanto se houver paz, né, é a falsa paz, e isso aí é um outro assunto que a gente, né, tem aí, sabe como que isso pode acontecer, mas enquanto que tiver tendo guerra, rumores de guerra, essas coisas acontecendo, ainda não é o fim, mas estamos caminhando para o fim. E tudo que está acontecendo, eu vejo que hoje é politicamente se cumprindo aquilo que já foi profetizado espiritualmente. Estar lá em Israel, né, trouxe assim para vocês muito mais experiência, né, do local ali e tudo, e analisando esse fato, esse momento, né, que vocês estiveram lá, que o senhor foi 2 vezes, você falou, né? 2 vezes. 2 vezes. Essas últimas vezes que o senhor foi lá, essas 2 vezes, na verdade. Estar lá, né, traz um novo contexto para o senhor opinar, falar aqui? Estar lá com relação ao que está acontecendo. Eu vejo que na primeira vez que eu fui, como eu disse, estava acontecendo algo semelhante. Certo, só que era com o Iraque. Ah, do Iraque. Não era o Irã. Certo. Agora é o Irã, né? Sim. Agora é o Irã, vizinho do Iraque. Os dois não são amigos também, Irã e Iraque. Muito embora tenha assim um princípio xiita, né? Tem bastante xiita lá, mas eles são praticamente não são amigos, né? Afeganistão, aquela região toda ali. Mas veja bem, o Emanuel, como você perguntou mesmo? Assim, se estar lá, né, o fator de você ter estado em Israel, ter visitado, caminhado, visto os pontos, né? Sim. Os pontos bíblicos também, visto a comunidade, né? Trouxe para você fazer uma análise diferente hoje. É só conhecimento, mas a gente vê que... Porque eu digo assim, talvez se você não estivesse lá, talvez você não teria uma nova... não, é outra visão. A visão ampliada. Sem estar lá como você seria hoje. Vamos dizer assim, é uma faculdade feita em poucos dias. É nesse ponto que eu quero chegar. Desculpa eu ter me enrolar aqui. Você quer ver um detalhe legal que onde eu fui? Eu entrei dentro do Museu do Holocausto. Vou falar uma curiosidade aqui. O Museu do Holocausto, todo mundo sabe que o povo judeu ele foi tido como experiência. Tirava o braço de um, colocava no outro para ver se funcionava. Tirava o olho de um, colocava no outro para ver se funcionava. Mengele fazia isso. A gente sabe que até aquele aquele nazista que foi pego no Brasil há pouco tempo, que morreu aí na década de... há uns tempos atrás aí. Sim, sim. Então eu entrei dentro desse Museu do Holocausto. Talvez você falando qual foi o ponto, agora me lembro, esse foi o ponto mais triste e mais marcante que eu tive. Porque eu sei que Jesus Cristo ele passou por um flagelo, porque isso foi a promessa de Deus sobre a minha vida. Mas eu ver o meu semelhante morrer por causa de um semelhante, isso me tocou muito mais ainda. Porque onde pode um homem matar um outro homem por causa de uma política, por causa de um negócio terrível que está acontecendo no mundo? Eu entrei dentro do Museu do Holocausto e todo mundo que entrou lá saiu em lágrimas, porque viram crianças, adultos, velhos, a fotografia. Olha só, bem no centro do Museu do Holocausto existe uma vela, uma luz, um foco de luz. E existem espelhos que ficam refletindo esta luz. E quando você entra lá, fala o nome de cada um da família que morreu no Holocausto. Meu Deus do céu. E você só vai ouvir o nome dele de novo daqui exatamente 1 ano. Quantas pessoas? 365 dias vão passar para você ouvir falar o nome daquela pessoa. Davi, Você passou por essa experiência. Eu passei por essa experiência. Isso é muito triste, né? Meu Deus do céu. E lá, ultimamente, que nós fomos em 2018, lá no Megiddo, no Monte Scorpius, que diz assim, tem ali um memorial aonde demonstra o nome de família. Você pode até procurar aí na internet que você vai ver o nome de pessoas que estão voltando para Israel. Porque o povo judeu, ele saiu de Israel. Foi para os Estados Unidos, veio para o Brasil. Vê lá quem é os judeus aqui no Brasil. Vai lá no Bom Retiro para você ver. Empregam muita gente, eles são
produtivo, né? Então os Estados Unidos tem muito judeu, então por isso que há essa perseguição, porque eles são produtivos, né? Eles têm, essa é a minha opinião pessoal de perseguição, né? E no entanto, somos todos iguais perante Deus, perante o Senhor. O mesmo Deus que o islamismo fala, que é Alá, é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então são irmãos, né? Eles têm uma segunda definição, que não aceitar Jesus como Salvador, e tem ali as suas, mas eles creem no mesmo Deus que nós cremos. É as 3 religiões monoteístas, é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Mas o Alá não é o Deus da guerra? Eu não sei definir, porque eu não Eu não estou afirmando, eu estou perguntando para aprender. Eu não, bom, gente? também não sei, também não Mas posso estou dizer. afirmando isso aqui. Jeová também é de guerra, Certo? né? Não é mesmo? Jeová também é de guerra. Guerra Sempre teve no povo de Deus. sempre teve. A guerra é Davi foi, né? É o que eu falei no outro podcast, lá no podcast BC, né, com o Rony, né, que esteve participando lá. Eu até falei, eu posso falar aqui de novo, né? Aquela região sempre foi uma região de guerra. É um estupim. Né? A gente pega, por exemplo, como a gente está dentro de um conteúdo que é mais voltado ali, né, mais para a parte cristã, parte, né, da Bíblia. Se a gente procurar, por exemplo, o cenário que quando Jesus chega, quando Jesus está ali, até pode ser mesmo, depois eu estou acertando aqui. O cenário que você vê nos filmes, vamos pegar só a ficção só do filme, tá? O cenário que a gente vê, tá tudo destruído. Não é? A gente não vê? É lá, pedra destruída, Roma lá dentro de Jerusalém, assim, se não me engano, acho que é isso, né? Ali dentro, e soldado para lá e para cá, o povo perdendo a cultura, ali dentro, e aquela disputa ali dentro. É um cenário de guerra. E isso há 10 mil anos atrás, acho que é isso até mais, né? Já é um cenário de guerra. Então significa o quê? Aquele povo sempre guerreou. Sempre. Então, querendo ou não, é um povo que sabe guerrear. Sabe guerrear. E quem não conhece, aí eu volto de novo lá, quem não conhece a parte geográfica daquele local, porque assim, como eu falei agora, estar lá, caminhar por lá e ver, você imagina assim, meu Deus, olha isso aqui, olha como é isso daqui, né? Porque às vezes você vê no mapa, você observar no mapa, tudo bem, mas se estar ali, você vê. Respirar a história, né? Respirar a história. Aí você vê o quanto que é difícil para quem vai guerrear naquela área, porque você está guerreando na casa de alguém que conhece a casa deles, são os donos da casa, né? Então, assim, é algo assim que fica, né, um povo que sempre guerreou, né? A gente está dizendo isso, isso que nós estamos partindo quando falando de guerra. Sempre foi, sempre com espada na mão. E a Bíblia fala isso, né, pastor? É guerra, guerra e guerra e guerra e tudo, todas as guerras, por quê? Desobediência a Deus. Paga-se o preço, paga-se o preço, paga-se o preço, até os dias de hoje, refletindo na humanidade. Tudo é uma consequência, você planta e você colhe. Lei da semeadura. Semeadura. Correto? Correto. Sim. Pastor, assim, Israel ainda pode ser considerado um relógio profético? Eu acredito. Sim, com certeza. Eu acredito. Que tudo vai acontecer, porque, veja bem, tudo tem o centro ali em cima da história de Israel. Eu acredito porque o cristianismo, as religiões monoteístas é ali, o centro é ali. Ali está a Mesquita de Omar, ali está o Muro da Lamentação, que é do judeu, e ali está a presença do cristianismo, que a própria a Igreja da Natividade, que o catolicismo mantém e conserva lá o lugar onde Jesus nasceu, é o cristianismo, né? Então você vê ali o Jardim do Túmulo, que eu tive a oportunidade de entrar dentro do túmulo de Jesus, né? Tem outras coisas que você vê que mantém a história, mas o foco é ali. As coisas vão acontecer mediante ao relógio do tempo. O relógio do tempo não é aquele que vai marcar o tempo, porque o tempo de Deus ele não é cronometrado, ele é kairos, né? Sim. Cronos e kairos. Agora nós estamos vivendo Cronos, estamos vendo o que está acontecendo lá. Mas aqui no capítulo 24 de Mateus, Jesus fala que ainda não é o fim. Agora, quando nós entrarmos em Apocalipse que acredito que nós já estamos a passos largos para chegar em Apocalipse.
porque já estamos começando aí os princípios. Nós já estamos na última igreja, né, de Laodiceia, né? E vamos falar de dispensação, né? Que são a igreja de Laodiceia, aquela que estava morta, aquela que é morna, né? Então, são coisas assim que a gente vê que nos dias de hoje está acontecendo. Pessoal, só abrindo aqui um parênteses aqui rapidinho aqui. Lá no YouTube o Raiz Plena, pesquisa lá. Os pastores aqui, eles fizeram, né, uma temporada lá, né, falando sobre as igrejas. Você falou de eu lembrei agora. Tem uma temporada de 7 igrejas lá, estudo que eles fizeram, bacana. Ó, YouTube Raiz Plena, vai lá para você pegar essa ponta aqui, estudar lá, porque eles fizeram um estudo tão bonito lá. YouTube Raiz Plena, pesquisa lá que você vai achar. No YouTube Raiz Plena você vai achar lá. Além desse, tem mais estudo que eles colocaram lá. Então passa por lá que você vai ver. Você falou do céu, eu lembrei do estudo. Lembrou. Agora aqui. Faz tanto tempo. Ô, pastora, na verdade, assim, nós comentamos agora aqui, né? Parece que o Apocalipse, o fim, tudo acaba em guerra, né? Tudo é guerra, né? Tudo. É a consequência da humanidade, de chegar ao final, tudo tem ali falando algo sobre guerra. Sim, tudo. Tudo é guerra. Desde a época de Davi, né? Para defender o território, para defender Jerusalém, né? E há uma perseguição contra o povo de Deus, né? Contra o povo de Jerusalém, contra os judeus, muito grande. Que nem o pastor estava falando do Holocausto, o sofrimento que os judeus passou nessa época do Holocausto, a perseguição que eram os judeus. E os judeus, eles foram espalhados para muitos países, né? No Brasil mesmo, em São Paulo, vive umas 2, 3 tribos de judeus que moram ali, né? Na Bahia dizem que também tem judeus. Então tem vários lugares eles espalhados aí pelo mundo inteiro, né? Você vê que legal. Você já viu um judeu pobre? De quem? Você já viu um judeu pobre? É difícil, você né? Já viu? É difícil. Não, eu não vi. Gente, se vocês viram, depois vocês comentem embaixo aí, ó. Eu já vi um, só fala isso só. Você já viu, pastor, algum judeu pobre? Não. E eu nunca vi. Agora, quem é judeu? Opa, boa? Essa é boa. Bom, eu aprendi assim, tem o judeu sanguíneo, né? E tem aqueles que... Por adoção. Por adoção. Correto? É isso? Correto. Agora, veja bem. A perseguição foi muito grande e que todas as famílias que saíram de Israel, que colocaram, principalmente na época do Holocausto, eles mudaram o seu nome, né? Por exemplo, colocando o nome ou de fruta ou de ferramenta, por exemplo, machado. Ou árvore. Ou árvore, carvalho. figueira, carvalho. Tudo isso tem um fundamento porque é uma forma de você camuflar e também se identificar. Era uma codificação deles ali, Codificação. Inclusive, Silva. Olha só, opa, tamo junto aí, então. Tamo junto. Tamo perto aí, gente. Tamo perto aí, poxa. Louco. É assim, né? A gente já tá falando sobre essa questão das guerras aí, né? Mas assim, né? Por isso que as pessoas associam tanto, né? Quando começa a ver muita guerra, já associam isso, né? Já estamos aí, né? No fim dos tempos, né? Que começou a guerra, o povo já começa a assustar, né? E parece que essa guerra de agora, por exemplo, teve a guerra agora, a mais recente foi a guerra, antes dessa, né, foi a guerra que teve lá, né, foi... Que tá tendo ainda. Teve a Rússia com a Ucrânia. Com a Rússia. Parece que essa não repercutiu tanto, né? Repercutiu, assim, as tragédias que nós vimos aí, eu digo assim, mas quando... é Israel, Oriente Médio, parece que ali hoje o negócio já muda tudo ali, já, né? Estupim. Né, que nem teve agora, Venezuela, foi pá. Acabou, com suas coisinhas lá, a mídia publicou, tal. Ucrânia, aconteceu, teve tudo aquela tragédia terrível. Está acontecendo ainda. Tá acontecendo. Mas assim, você vê que deu o foco. Então agora o foco é Israel. E não tira mais o foco de Irã, Israel e Estados Unidos. Parece que ali chacoalha o mundo inteiro, né? Tanto financeiramente, tanto, né, tanto, né, pastor? Eu me lembro que quando eu era menino, tinha mais ou menos aí uns 7 anos de idade, 8 anos. Meu pai sempre foi uma pessoa que gostou de estudar sobre a Segunda Guerra Mundial. E ele praticamente viveu a Segunda Guerra Mundial. Nasceu em 32, a guerra foi em 1940, ele era menino quando passava por as dificuldades da Segunda Guerra Mundial. Né? E então, ao longo da vida, ele tinha livros, ele tinha revista, ele tinha tudo, e eu era curioso em saber. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que na Constituição do Estado de Israel, para ser nação e tudo isso que nós vimos até hoje, né? Coisas têm acontecido de uma forma acelerada que Israel
Ele nasceu em 1949. É uma nação nova. Entende? Do voto de Minerva. Então eles vieram para a terra, mas eles não eram de lá. Eles tiveram que sair para o mundo inteiro. E uma das coisas que Israel, o povo Israel, quando se fala de Israel, fala de um modo geral, né? A faixa de Gaza está dentro do território, é palestino. Agora tem um detalhe, Manuel. Você vê dentro dos muros de Jerusalém, no comércio de Jerusalém, onde o árabe e o judeu estão vizinhos de porta a porta e eles não brigam. Porque assim, o árabe é o povo de Ismael. É os ismaelitas. Que é o Ismael, os dois irmãos. O Separou. Isso. E o Israel é o outro lado, que é o filho de Isaac. É Isaac. Né? Que é o filho Ismael é o filho da egípcia. De Agar. De Agar, que era egípcia, que era a empregada, né? A escrava, a escrava de Abraão. De Abraão, né? E de Sara, Isaac, né? Que é o filho da promessa. Então, são dois irmãos que brigaram. Que eles não estão brigados, eles não eram brigados, mas eles foram expulsos. Né? Eles saíram, a escrava saiu da casa de Abraão. Sim. E, no entanto, ela colocou ali, saíram com um cântaro de água. Só com um cântaro de água. E esse menino se desfaleceu no deserto. Só que o zimbro que estava no deserto deu o fornecimento de toda a necessidade que eles precisavam. Então, muito embora o povo árabe, ele também seria uma grande nação. Entende? Entendo. São duas grandes nações. O povo árabe e o povo... Então podemos dizer então que essas questões, essa questão dessa briga aí, né, é simplesmente por domínio. Então, por exemplo, assim... disputa de poder, né, lógico, mas assim... Território. Mas se fosse pensar, por raiva, exemplo... ódio. Né, porque, por exemplo, assim, se fosse pensar, você vai falar assim, poxa, mas... É por causa que eu quero mostrar que nós aqui somos bons também. Que a promessa não é só para vocês, é para nós também, né? Porque a divisão, né? A questão religiosa também ali, né? Tem pode ter essa relação, né? A religião não liga nada. Ela se liga individualmente. Nós vamos dizer o seguinte, tudo que vai ficar por baixo de tudo não permanece. A palavra religião significa religar. Religar. Uhum. Mas religar a quê? A Deus? E por que não vive aquilo que o Senhor fala? Por que então está debatendo, guerreando, brigando? Né? Por quê? Tudo tem um sentido, né? Se você for observar esse texto, o Emanuel, tudo que se vive dentro de hoje de religiosidade não tem nenhuma base que traz o agrado de Deus. Porque até mesmo, né, isso aí traz guerra. Então, muitos conflitos começam por essa questão, né? Por essa questão de religiosidade, de a minha manda mais que a sua, a minha sabe mais do que a sua, a minha é mais perfeita do que a sua. E não é isso que Jesus... Né? A gente usa branco, aqui você usa verde, e usa... É assim, né? O high spray é melhor que o BC, o BC é melhor que o high spray. Assim, sabe? Eu tô querendo dizer assim. Entendi. Eu tô enfeitando aqui. Certo. A gente aqui somos grandes amigos, tanto que estamos aqui, né? Uhum. Eu tô brincando, que eu só trazendo um exemplo para as pessoas, que a gente não tem isso. Né? A gente tem um campo muito grande aqui, somos Mas veja bem, uns têm a matéria e outros têm o know-how. É verdade. Não é? Sim. Então um depende do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. E se todo mundo começar a entender isso aí, né? Então, na realidade, Manuel, é uma grande concorrência mundial. E um quer destruir o outro. Eu acho que o problema também é a falta de humanidade, né? Mas secando as pessoas falta de humanidade, né? É falta de amor. É amor, é humanidade, né? Falta de humanidade, né? É muito triste isso. Né? Ver tanta tragédia acontecendo nesse mundão aí, como diz os antigos aí, né? Isso vai permanecer até o fim. Só vai ter um final o dia que nós tivermos na presença gloriosa do nosso Deus. Pastores, esse ato de guerra, né? Digamos que pode ser uma questão estratégica, né? Ou realmente são profecias mesmo se cumprindo, ou é só assim uma questão estratégica, mídia, sabe, uma movimentação para fazer um barulho, para fazer fazer algo assim, como é que eu podia explicar assim? Para movimentar só. Ou realmente são, né, profecias cumprindo, né? É profecia.
Profecias cumprindo Porque mesmo. se ninguém tem fundamento de fazer uma mídia para destruir uma outra pessoa. É. Então, isso já ia acontecer, estava Isso previsto. vai acontecer. A Bíblia há muito tempo já fala isso, né? Rumores, guerra, pai destruindo filho, filho destruindo pai. Tem uns que matam o outro, não é? É porque assim, a gente interpreta que tem pessoas que as pessoas elas promovem, né, o medo e o caos, né? Promovem isso. Tira proveito. Para ganhar dinheiro em cima disso, né? Isso, perfeito Bom, aí. Ajudou a Agora desenrolar. chegou num ponto Como que quem diz uma pandemia, né? Agora veja bem, deixa eu contar num ponto. Eu não sou extremamente de direita e nem extremamente de esquerda, politicamente falando. Não. Eu quero dizer, não entrando no ramo da política, porque isso aí é uma coisa que eu gosto, sei que isso faz parte, porque José de Arimateia, ele pegou o corpo de Jesus e levou para o seu sepulcro, né? Mas politicamente ele falando isso, né? E também quem julgou Jesus lá foi Pilatos, que politicamente o próprio povo condenou ele, né? Agora, Emanuel, se eu tenho um know-how, se eu tenho, assim, vamos dizer, o que eu quero dizer, o meu país, ele é movido por interesse, ele é rico, ele é próspero, e eu dependo de energia, eu dependo de petróleo, eu vou deixar cair na mão do inimigo? Não. Eu vou ter que tomar. O que os Estados Unidos é uma grande potência. O mundo, em 1995, eu comprei lá na faixa de Gaza, faixa de Gaza, onde eu vi o Arafat. Arafat, ele era aquele palestino. Eu vi dentro de um carro, melhor, tinha 10 veículos igual, e ele estava dentro de um daqueles lá. E tinha um brasileiro de Porto Alegre que tinha uma sorveteria no meio do deserto. Isso não é uma sabedoria? Sim. Um lugar que tem o sol escaldante, você abrir uma sorveteria, você vai ganhar dinheiro. Sim. E quando eu cheguei lá em 1995, ele falou assim, aqui eu aceito o real. Porque o dólar e o real estavam 1 por 1. Entendi. Entende? Então tudo é interesse. Agora, se hoje, né? Hoje, se você for para Israel, você não pode. Você tem que trocar o seu real em dinheiro israelita, né? Ou em dólar. O dólar ele é aceito no mundo inteiro. É. O dólar é a moeda de troca. Verdade. Tudo é petróleo em dólar. O barril de petróleo está em quantos dólares? E não sei o que em dólar. Então, se eu tiver o domínio, as empresas que eu tenho nos Estados Unidos, vamos falar assim, Shell, Esso, enfim, tudo isso, eles transformam o petróleo bruto. Você sabia que o Brasil não tem, né, conforme você comentou lá, são poucas as refinarias, né? Sim. E aí o que acontece? Temos que vender o petróleo bruto para pegar o refinado. Existe refinaria de Ciapes que faliu lá no Recife, lá no Maceió. Pouco investimento, né? Não cresceu. Mas a energia eólica, que é o vento que sopra aquilo ali, e a energia... Você sabia que está para ter um colapso de energia no Brasil? De tanta... que não tem aonde armazenar? De tanta energia que tem? Por causa da energia, por causa das placas solares? Aí eu já entro no detalhe que eu não gosto muito de falar, porque assim, eu acho que falta muito investimento nessa área aí, né? É que tem, como o senhor falou agora de pouco, são jogos de interesse. Interesse. Jogos de interesse, porque assim, se, né, tivesse um certo interesse nesse ramo de energia, né, dá para fazer. Porque acho que até o senhor comentou comigo em off, né? O Brasil ele tem como gerar muita energia. Só que você vê que parece que não há um interesse, até vou falar aqui, governamental nisso. Mas não vou discutir, porque assim, eu não sou de A, nem de B, Sim, nem de C. Com certeza. Também não estamos aqui para dizer que nós somos, nós somos... Uma porque não é a nossa luta. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Maravilha, pastor. Até porque nós estamos aqui, que as pessoas estão acompanhando, nós não estamos aqui para dizer, nós somos agora nós somos israelenses. Não, nós somos iranianos. Não somos. Gente, nós estamos aqui comentando um assunto. Senão o algoritmo vai derrubar a gente. Não é essa a intenção. E pessoas podem ficar bravas com a gente, né? Exatamente. Isso também está acontecendo. Você está falando... Não somos de A, nem de B, nem de C, né? Estamos aqui para falar à luz da Bíblia, da palavra de Deus. Né? Estou aqui com 2 pastores.
E estamos aqui, eu também como cristão, estamos aqui conversando. É um podcast, é um bate-papo, para que as pessoas entendam lá. O assunto da atualidade é esse, né? Tá bombando esse assunto, então por que não trazer para o meio cristão esse assunto? Tanta coisa que você fala no meio cristão, né? Então vamos falar sobre isso, acho interessante. Agora, Emanuel, eu lembrei que eu ia comentar. Isso aqui é até bom falar. O mundo inteiro passa por um reset. O que é o reset? Sim, é o começo de tudo. Um reset não é anular tudo e começar de novo? Sim, começo de tudo. Lembra em 2020? Correto? A pandemia? Sim. Não foi um reset? É. Parcialmente, né? Não há um interesse em cima disso? Tem que se recomeçar tudo de novo, né? Tem que reaprender muita coisa, né? E o medo que o povo tem? Sim. E você acha que de tempo em tempo não vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer. Agora é o tempo da guerra. Então, é que tem várias formas. Vai chegar o tempo da fome. Sim. Não, mas é assim, é a forma seletiva, viu? É a forma seletiva que eles preparam. Os fortes sobrevivem. Infelizmente, é assim que funciona, né? Por isso que a gente tem que estar preparado, né? Como diz a palavra de Deus, mente sã, corpo sã, algo assim que Jesus fala sobre isso, né? Sobre a mente sã, né? Jesus fala sobre isso, se eu não me engano, de uma outra forma, mas ele fala. Né? Tem que estar se preparando sempre, tem que estar pronto aqui psicologicamente. Porque tem muita coisa que vai acontecer. Eu vejo a gente acompanhando o noticiário, né? Tem muita coisa que a gente não sabe e que vai vir à tona. E as pessoas vão ver muita coisa que a gente não sabe. Tem muita coisa por trás e essa guerra tá fazendo muita coisa começar a aparecer aí. Tem muita coisa no secreto, né? Não, que a gente não sabe. Já existe, a gente não sabe. Às vezes está no meio nosso e nós não estamos sabendo. Você já viu aquele trecho acho que uma entrevista que tá por aí, bombando também por aí, onde eles perguntam para a inteligência artificial quando que você nasceu, o que é que ela responde? E eu já estava aqui. Chegaram a ver esse trecho ou não? Não. Tem um trecho aí, pesquisa para você ver aí. Eu já estava aqui. Olha só que interessante. Entende? Onde eu quero chegar? Tem muita coisa que não está ao nosso conhecimento. Graças a Deus, né, que a gente acredita em Deus e que entrega sempre na mão de Deus e que Deus está sempre um passo à nossa frente, porque Ele vê tudo, sabe de tudo. Viu, Emanuel? A inteligência artificial, há muito tempo atrás, há 20 anos atrás, a gente não se ouvia falar nisso. Sim, não se ouvia falar. Mas alguém já estava pensando nisso. Não, já estava pensando. Né? E hoje é uma realidade no nosso meio de uma forma natural. É que as coisas, pastor, elas são testadas de forma lentas. Quando você já percebeu. Quantos filmes você assistiu de ficção científica sobre robô? Tô falando no seu tempo. Eu tô com 43 anos também agora. E quantos que eu já assisti de coisas que eu vi lá atrás. Eu lembro daquele Jornada nas Estrelas lá do original. Isso, tá vendo? O pessoal que tá acompanhando a gente, já assistiu aquela série Black Mirror? Assiste lá pra vocês verem só. Black Mirror. Assiste lá pra vocês verem só. Só assiste. Né? Só pra você ver só. Aí você parece que isso já acontece hoje. Assiste lá pra você ver. Então, vai dosando, até você acostumar. Quando vê, e o drone? O que tá atacando lá? É o drone. Os caras ficam na casinha, o drone vai lá. Apocalipse fala dos gafanhotos, né? Fala a respeito Exército de robô, né? Exército de robô, né? Deixa eu mandar um alô aqui, ó. Rony Mosca, obrigado, meu amigo. Grande corredor, hein? Vai ter um evento dele aí esse mês de abril, né? Ele tá com um evento muito bom. Ele e a Ana. Amigo nosso. Que é a esposa dele. Vai ser o treinão da Ana. Rony, pessoal, ajuda o Rony lá, hein? Já tem espaço pra se inscrever lá, hein? Um abraço pra você, Rony. Marcos Rosa. O Marcos Rosa é o casal fitness, né? Acho que é esse mesmo, ele e a esposa que eles fazem exercício e tal ali. Legal, hein? Muito obrigado pela sua audiência, hein? Deus abençoe. Pastor, na verdade é assim, né? Tem muita coisa acontecendo e só Deus para estar, né, nos conduzindo aí, né? Porque senão a gente não consegue... viver o dia a dia. Viver o dia a dia. E é o que eu vou falar pra você aqui agora, né? Tudo isso está acontecendo, né? As pessoas estão preocupadas, estão tensas. Como é que vai ser? O que vem depois disso? Né? Isso está mexendo com a cabeça das pessoas, né? E como é que as pessoas podem? Será que a gente podia ajudar as pessoas a passar por isso, pastor? Esse é um fato que eu queria até comentar aqui. Vamos lá. O próprio Senhor Jesus diz, agora quero entrar assim numa parte interessante. Vamos lá. Que eu acredito que a gente, não sei se você tá fechando ou não, mas eu não posso deixar de falar isso porque não eu acabo me esquecendo. Jesus falava assim que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Maravilha. Né? Então nós vivemos nos dias de hoje isso que a gente tem observado. Só que tem um detalhe, né? As coisas sempre começam
sempre termina aonde começa e sempre começa aonde termina. Você entende isso? Que analogia doida. É doido. No bom sentido. É só pra doido. Então, se as coisas estão vivendo hoje de uma certa forma difícil, vai chegar a um extremo que o homem vai falar assim, deixa eu voltar para a origem. É. Olha que bonito. Eu tenho que voltar para a origem. Eu tenho que voltar para casa. Isso aí. Eu tenho que voltar para a mesa. Eu tenho que voltar no lugar aonde que eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e os meus filhos, a minha família é o ponto mais forte da nossa vida. Como diz aquele influencer, né? Entendeu a senha? É por aí. É isso aí. Deus, de vez em quando eu tenho umas coisas loucas assim. Voltar à origem, tá certo. Voltar à origem. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Acho que Deus faz isso com a gente, né? Você lembrar de quem você é, de onde você saiu, o que eu fiz com você. Eu acho que até isso com Israel também, né? Porque Israel tem muitas coisas que... Não, tem muitas arestas a ser cortadas. Eles passaram por lá. Eles não estão perfeitos, não. Né? Passaram por isso e agora, ó. Agora é hora de vocês verem o que aconteceu. Eles vão ter que reconhecer quem é Jesus. Não é verdade? Mandei Jesus lá, o que vocês fizeram com Jesus? Né? Rejeitaram. Né? Não estamos assim, estamos falando assim. É só ler a Bíblia, gente. Não estamos fazendo discurso de ódio, pelo amor de Deus. Só ler a Bíblia. E esse está falando de Israel, mas está falando no contexto geral. Abrangindo geral, todos nós, né? Olha aqui, ó. Nós somos Israel. Você chegou até aqui, mas lembra, né? É a humildade, né? Que Jesus quis tanto ensinar pra gente, né? É isso aí. Eu lembro quando nós estávamos lá em Israel, né? A guia turística era uma mulher. E ela falou assim, vamos conhecer agora a sinagoga. Eu imaginei que era algo grandioso. Pequenas casas aonde eles pregavam a palavra, né? Então a sinagoga era pequenos lugares onde eles pregavam o evangelho e nós, que nem o pastor falou, que nós estamos começando pelo fim novamente, pelo começo. Eu vejo assim que a igreja começou nas casas e a igreja vai voltar para as casas. Por que isso? Porque a perseguição vai vir ferrenha em cima dos templos, em cima das igrejas, em cima da religião. Vidas. Então, o que vai acontecer? Vai ter que voltar para as casas, né? O evangelho perseguido, o evangelho pregado às escondidas, né? E ali, cada pai de família, cada homem ou mulher convertido vai instruir a sua família no caminho de Deus. Amém. Porque tem muitas pessoas que perderam a origem do evangelho, da palavra de Deus genuína, verdadeira. Então tem que voltar para as raízes, tem que voltar para as origens, né, do evangelho verdadeiro. Na verdade, pastora, a questão não é a igreja, né? Não. Né, o pastor talvez concorde comigo ou discorde, mas eu vou manifestar aqui agora. A questão não é a igreja. Aí que vem a questão é o que fizeram com a igreja. Isso aí. A igreja física. O que fizeram com a igreja? A igreja, ela tem um propósito. Sempre teve um propósito. A gente sabe, que para quem acompanha a Bíblia, sabe que a igreja tem um propósito. A questão é o que fizeram com ela. Né? Tudo que você vê, toda essa projeção que você vê, algumas coisas que você vê, que você passa. Eu vejo hoje, né? A gente acompanhando as mídias, as pessoas falam, mas isso aí é igreja? Mas isso daí? Porque é o que fizeram. A igreja ela tem um trabalho, né, social, né, de ajudar, né? Ela tem um trabalho social grande, né? Eu até sempre falo pro pastor aqui, eu sou filho da igreja, eu cresci dentro da igreja. A minha vida mudou porque um dia alguém me convidou para ir numa igreja. Aí talvez a do senhor, a de outros que vêm por aí. A questão é o que fizeram, né, com um propósito principal da igreja, que era esse. A igreja ela é importante. Ela é importante. A igreja denominacional ela é importante.